Boa noite, Ponte. Boa noite, igreja. Boa noite. Não foi um boa noite digno de um boa noite, mas... Boa noite, Ponte. Boa noite. Quanto melhor é o seu boa noite, melhor é a pregação, certo? Quanto mais alto é o seu amém, mais rápido a pregação termina. É o que dizem por aí, né? Então, vocês estão preparados para hoje, amém? Vocês querem que acabe rápido, né? Estão com pressa, gente? Bom, estamos dando início a um período muito significativo no nosso calendário, um tempo de se preparar para o nosso Natal. Obviamente que o Natal que nós comemoramos aqui no Ocidente, ele está um pouco deslocado do calendário do Oriente, né? Possivelmente o Natal ele não aconteceu no mês de dezembro, mas a gente não vai entrar nessa crise, nesse momento. Mas nós estamos nos preparando para esse momento, um momento de advento. E a Ponte, então, começa o mês de dezembro com essa série, é tempo de maravilhar-se. E o primeiro episódio da nossa série, nós vamos conversar sobre a renovação da esperança. E eu queria contar para vocês, na verdade, ler com vocês, uma porção da Escritura que está lá em Lucas capítulo 1. E nós vamos, então, ver o relato sobre a história de uma família. E quando nós falamos sobre o Natal, a renovação, o advento, né? Todas as vezes que nós pensamos, vamos falar acerca de uma família, automaticamente nós achamos que vamos conversar sobre José, Maria e Jesus. Mas nesta noite nós vamos conversar sobre uma outra família. A família do Zacarias, da Isabel e do João. João Batista foi primo de Jesus, mais velho que Jesus, e essa história ela faz parte desta preparação do Natal. Então eu queria ler com vocês Lucas capítulo 1, alguns versos das Escrituras, e conversar um pouquinho com vocês sobre o que a Bíblia nos conta acerca da história de Zacarias, Isabel e João. Nós vamos ler a partir do verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração ela foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Vamos orar? Pai, nesta noite nós queremos submeter ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, e que essa palavra, esse tempo de reflexão, possa ser um tempo especial que nos transforme de dentro para fora,
que o Senhor venha renovar sobre nós a esperança de que nós temos um Deus que está no controle, a esperança de que a história pertence ao Senhor, a esperança de que o Senhor é soberano, e a esperança de que o Senhor é um Deus que tem promessas para nós. Nós olhamos para a história do Zacarias, da Isabel e do João, e nós podemos perceber que essa história, em alguns aspectos, é um reflexo da nossa história. E assim como eles experimentaram da tua graça e do teu poder, que nós possamos também experimentar assim, enquanto somos ministrados por essa palavra. A minha oração é que teu Espírito fale aos nossos corações, de forma graciosa e também de forma profunda. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e a ponte diz, amém. Primeiro fato que a gente pode aprender com essa história, logo no final, é que Zacarias tinha medo da sua mulher, como qualquer homem de costume, né? Porque ele diz assim para o anjo, eu não tenho como ter filho, eu sou velho, e a minha mulher, né? Aí eu acho que ela só é de idade avançada, né? Então o Zacarias aqui, ele estava meio pisando em ovos com a sua mulher, ninguém sabe por quê, mas brincadeiras à parte. Isabel havia construído a sua vida, juntamente com o Zacarias, em uma jornada de muita frustração e de muita tristeza. Ela construiu a sua vida sobre um sonho destroçado. Eu não sei se você tem na sua vida, ou carrega na sua vida, sonhos que foram despedaçados. Coisas das quais você não teve a capacidade de resolver e lidar, e de quando em quando você tem que encontrar essas coisas, olhar para essas coisas, e essas coisas, elas te esmurecem, elas te frustram, elas te desencorajam. Todos os seres humanos têm lutas, têm dores e têm aflições. É por isso que Jesus, ele teve a graça de nos ensinar na palavra, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós não estamos reservados de um mundo que vai nos afligir em algum aspecto. Nós não estamos reservados de não termos na nossa jornada sonhos que foram despedaçados e que de quando em quando a gente tem que olhar para isso e dizer, puxa, isso é uma dor para mim, isso aqui é um drama para mim, isso aqui me leva para um lugar de insegurança, de angústia, me leva para um lugar de ansiedade. No caso do Zacarias e da Isabel, o sonho despedaçado e destroçado que os acompanhava ao longo da vida era a esterilidade. Era um ventre sem virilidade. E para aquela época isso era muito forte, porque as mulheres no Oriente Médio, elas só eram validadas, respeitadas, admiradas, a partir do momento que elas tinham a capacidade de gerar filhos. Uma vez que uma mulher era infértil, na cultura daquela época, essa mulher, ela era tratada como uma mulher amaldiçoada. Então imagina, ao longo de uma vida construída, um sonho destroçado acompanhando essa família, causando então motivo de frustração e de muita vergonha. Mas na história que nós estamos lendo, rapidamente nós podemos perceber um desfecho, uma conclusão e uma reviravolta. Em um só instante, Deus, ele reverteu a história dessa família. Em Lucas capítulo 1, verso 25, Isabel agora tem uma fala, né? Nós lemos as falas do Zacarias, né? E a Isabel agora em Lucas 1, 25, ela diz, isto é obra do Senhor que fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isabel, então, ela é engravida. A história começa a mudar. Ali a esperança começa a brotar de forma suave e tenra, em um solo escuro. A primavera começa a nascer na vida do Zacarias e da Isabel. Ora, por que isso acontece? Porque nós estamos diante de um Deus que ele é especialista em revirar a nossa história. Ele é especialista em inverter os cenários. Deus, ele exalta o humilde e ele cuida daqueles que têm um coração abatido, um espírito abatido. Deus cuida de nós. Em outras palavras, o que nós podemos aprender dessa história é que Deus é especialista em pegar um sonho
que já havia se tornado inútil, e Deus então pega este sonho e transforma um sonho inútil e morto em uma realidade. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós acreditamos, é sobre esse Deus essa história. Mas essa história, da mesma forma que ela é preciosa, da mesma forma que ela é uma história rica e que, ao ler, isso já nos causa um acalento e uma esperança, essa história também é muito precisa. Essa história é muito focada, essa história, especialmente para aqueles ou aquelas que gostam dos detalhes, essa história é muito direta. Ela é direta ao ponto. E a nossa vida, ela não corre no mesmo ritmo que o texto narrado corre. Talvez você está sentado aqui e você se identificou com o que eu disse. Poxa, eu tenho sonhos despedaçados que me acompanham ao longo do caminho. Eu tenho questões mal resolvidas na minha vida que, de quando em quando, essas questões, elas me trazem um sentimento de tristeza, de humilhação e de vergonha. Ou senão você consegue olhar e dizer, poxa, essa palavra até aqui, diante dos desafios que eu tenho, ela já está me animando. Porque eu estou reconhecendo que Deus é capaz de mudar a minha história e isso me anima. Só que nós precisamos então agora dar um passo mais lento para compreender que a minha vida, a sua vida, ela não anda na velocidade da narrativa. Eu costumo dizer isso. Essa semana eu tive o privilégio de ir para um lançamento de um livro de uma amiga minha. E aí, esperando o momento acontecer na livraria, eu fiquei observando as pessoas. E nós temos geralmente um movimento curioso, especialmente quem gosta de ler. Se você vai numa livraria, se você recebe um livro, se você quiser fazer a experiência, vem aqui e fica olhando as pessoas no Ponte Shop, por exemplo. Quando nós pegamos um livro, a nossa tendência é olhar para a capa do livro. Nós olhamos para a capa. Se a capa ela nos chama a atenção e aquilo ganha a nossa atenção, nós olhamos para a capa, processamos o que está aqui no começo, mas rapidamente nós temos uma postura de olharmos para a última capa do livro, porque ali contém mais informações acerca da primeira capa que você viu. O ser humano, na sua natureza, ele é dotado por um instinto de querer completar as jornadas de forma muito abrupta. Eu e você, nós temos muito disso na nossa vida, especialmente em livros que não são fáceis, que não são agradáveis. A gente olha e diz, Deus, se os meus sonhos despedaçados, se a minha jornada, aquilo que me traz dor e sofrimento e angústia, se isso fosse um livro, eu gostaria de fazer o que geralmente a gente faz na livraria. Eu gostaria de olhar para a capa e rapidamente olhar para a última capa e está resolvido. Só que, de novo, a nossa vida não é assim. Assim como a vida, assim como um livro, existe um miolo, existe um enredo, existem capítulos que nos ajudam a compreender que entre a primeira página e a última, existe uma jornada, existe um processo, existe um caminho. Então, olhando para essa história do Zacarias e da Isabel, eu gostaria de olhar para a nossa história e me fazer uso de um texto que talvez nos leve para este miolo. O que está entre um sonho despedaçado e um feito extraordinário de Deus de inverter toda a situação e de fazer com que aquilo que já havia morrido ganhar vida? O que está entre isso? Qual é o miolo dessa história? E aí eu quero me fazer valer de um texto que está lá em Romanos, capítulo 4. É mais uma história sobre esterilidade, sobre o milagre do Senhor, mas que contém alguns detalhes que eu acho importantíssimo a gente entender, porque essa história é a nossa história. Então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 4, do verso 16 até o verso 25. Olha o que a Bíblia diz. Portanto,
A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu próprio corpo já estava sem vitalidade, pois já se contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor, e foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui nós temos nesse texto um interessante miolo. O que acontece enquanto nós estamos no início da jornada, lidando com coisas que nos afligem, nos amedrontam, nos deixam inseguros, até o momento onde Deus ele vira o tabuleiro da nossa história. Aqui nós temos o Abraão sendo referendado como um homem de fé. E a pergunta é: quem é você diante dos seus dilemas e dos seus desafios? Como é que você reage nestas situações das quais você se sente como Abraão, como Zacarias, como a Isabel, situações das quais você carece de uma resolução, mas você não tem poder nenhum de resolver nada. Situações daquelas que se você em um clique pudesse reverter, mas existem anos e anos e anos dos quais você percebe que sobre essas situações você não tem controle algum. Como você reage diante dos dilemas da sua vida? Aqui as pessoas elas podem ser divididas em 3 categorias. Diante dos dilemas da vida, nós podemos ter os otimistas. Quem são os otimistas? É aquela turma que olha para aquela situação, enquanto todo mundo está coçando a cabeça e se perguntando, rapaz, e agora, como é que vai ser? O otimista, ele olha para o céu, vê um pássaro voando e diz, olha, isso aqui é um sinal, vai dar certo. Vai dar certo, pessoal, vamos lá, vai funcionar, isso aqui vai acontecer, vai dar certo. Pensamento positivo, torcida, vai dar certo, né? Hoje pela manhã nós tivemos a apresentação de uma criança, e foi muito engraçado porque a mãe foi dar um testemunho aqui, e ela falou assim, eu tive um sonho, e eu sonhei com muitas águas, e aí eu fiquei com medo, porque a princípio eu estava me afogando nas águas com meu marido, e depois a gente começou a boiar, e aquelas águas viraram como se fosse a correnteza do parque aquático, né? E eu fiquei naquela dúvida, não sabia o que era aquilo, aí eu queria que alguém pudesse me ajudar a interpretar o meu sonho, e aí eu fui no Google, né? Eu fui lá no Google, aí eu olhei que sonho com água é coisa boa, né? Então, assim, os otimistas é esse tipo de gente que ele não tem uma lógica clara, ele não tem uma racionalidade, ele simplesmente tem um pressentimento, ele tem um feeling, e ele vive assim, não, vai dar certo, pensamento positivo. Esses aí são aqueles que sempre se iludem em época de Copa do Mundo, são os otimistas. Os que se iludem na Copa do Mundo são os otimistas. O segundo tipo de pessoa são os pessimistas. Pessimistas são aqueles que, diferente dos otimistas,
eles precisam de sinais concretos, de fatos, eles precisam de lógica, eles precisam de uma razão. Aquilo precisa ser coerente a um pensamento lógico para que ele possa dizer assim, tá, então agora faz sentido, e porque faz sentido eu dou o passo. Enquanto o otimista ele já dá o passo, não sabe nem onde vai pisar, o pessimista, embora ele esteja vendo onde ele vai pisar e faz sentido, a luta dele, na hora de dar o passo, é dar um passo para trás. Esse é o pessimista. Como é que você resolve as suas situações e seus dilemas? Você é otimista ou você é pessimista? Pastor, mas você falou que tem três, tem também o realista, né? Tem o realista. Quem é o realista? O realista é um pessimista disfarçado. Ele não é otimista, ele não quer, assim, se entregar de cara, ele fica às vezes fazendo um meio termo entre o otimista e o pessimista, mas na hora de pular, o otimista pula e ele fica com o pessimista aqui, né? Então, 3 tipos de pessoas: otimistas, realistas e pessimistas. Como é que você encara os dilemas da sua vida? É interessante falar sobre isso porque algumas pessoas, elas usam da própria palavra de Deus e elas tentam encaixar esses perfis em uma virtude cristã. Tem gente que diz assim, não, aquela pessoa, o otimista está certo, porque a gente chama otimismo de fé. Tem gente que diz assim, não, quem está certo é o realista, porque o realista ele está sendo sábio. Não, quem está certo é o pessimista, porque o mundo jaz no maligno, porque maldito é o homem que confia no homem, então nós temos que o nosso culto ele é racional, então nós temos que realmente ter o pezinho no chão para tomar certas decisões e encarar essa vida maluca de uma capa até o fim. Então, existem pessoas que elas defendem as três personalidades, achando que você pode ser espiritual se você for otimista, ou que você pode ser espiritual se você for realista, ou que você pode ser espiritual se você for um pessimista. Só que a virtude cristã não está no realismo, a virtude cristã não está no pessimismo, a virtude cristã não está no otimismo. A virtude cristã, ela é alicerçada na fé. Uma fé da qual nos desafia a sermos ousados, mas ao mesmo tempo essa fé nos desafia a sermos prudentes. Então, pastor, o que seria a virtude cristã? Se ela não é o otimismo, o realismo e o pessimismo, o que seria a virtude cristã? A esperança. A esperança está contida no texto que nós lemos acerca do Abraão. E o que é a esperança? A esperança é um fator que não está em nenhum dos 3 cenários que nós falamos aqui. A esperança, ela não precisa de um sentimento. A esperança, ela não precisa de um sinal místico, ela não precisa de uma good vibes. A esperança, ela não precisa de uma emoção, de entusiasmo, para que você possa crer. A esperança, ela também não precisa de probabilidade. Ela não precisa de dados lógicos, ela não precisa de uma lógica humana. O verso 18 nos diz isso: sem motivos para ter esperança, Abraão continuou crendo, apesar das probabilidades. O texto é muito bonito em relação a isso. O cristão que ele anda pela fé, ele não é otimista, ele não é pessimista e ele não é realista. Ele é esperançoso. O texto diz, contra toda esperança, em esperança creu. Palavras profundas. O que a Bíblia está querendo nos ensinar acerca disso? É que diante desse tumulto e desse miolo de tantas incertezas que é a vida do Abraão e da Sara, que é a vida do Zacarias e da Isabel, que é a minha e a sua vida, nós podemos esperançar, porque nós estamos sendo cuidados por um Deus que tem promessas. Por que um cristão
ele pode viver uma vida cheia de esperança. Porque ele não está olhando para o que está o cercando, ele não está considerando o que ele está sentindo ou pensando, ele anda em fé, crendo que diante do que ele está enfrentando com um Deus que para ele tem promessa. A partir da promessa de Deus, o que não é, passa a ser. O que não tem, passa a ter, e o que não pode, passa a poder. Nós precisamos resgatar esse tipo de fé. Uma fé que está enraizada em um Deus que tem promessas para nós. Essa semana eu estava conversando com um amigo, e ele é um amigo que está atravessando um vale e um momento de muita dor, e a gente não consegue fazer aquela conta lógica para dizer assim, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, o homem colhe. Não dá para fazer essa lógica em alguns momentos da vida. Em outras palavras, eu estou falando de um homem justo, de um homem íntegro, de um homem temente a Deus, e que num determinado momento da sua história, a vida ela deu uma capotada, e ele hoje está provando de frutos que não condizem com a semeadura da qual ele vem cultivando ao longo da sua vida. Em outras palavras, por que coisas tão ruins são capazes de atingir pessoas tão boas? Você já teve esse dilema? E conversando com ele, um jovem pastor, ele estava me dizendo, Johan, eu estou nessa crise, eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando, e a minha crise ela é em tentar entender assim, isso que eu estou passando é vontade de Deus para a minha vida? E se não for vontade de Deus, né? Deus permitiu que eu estivesse passando por estas coisas. A nossa vida é assim. Quando a gente não consegue fazer essa conta fácil na vida, a nossa vida com Deus ela vai se embaralhando. Ela vai entrando em confusão. Aqui nós somos visitados pela descrença, pela crise da fé. Quando eu e você, nós fazemos a soma de algumas coisas das quais nós escolhemos viver, mas o resultado ele não foi compatível com as boas escolhas que nós fizemos, a gente entra em crise. Em outras coisas da vida está tudo certo. Quando, por exemplo, a gente vai virar um ano e a gente diz assim, esse próximo ano, a missão da minha vida é perder 10 quilos. Aí começa o ano. Ao final daquele ano, quando você sobe na balança e você vê que ao invés de perder 10 quilos, você engordou 15, essa conta é fácil de fechar. Você não vai descer da balança com crise com Deus. Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor me abandonou. O inimigo injetou gordura em mim. Você não sai com essa crise. Porque você olha, se você estiver na sua sanidade normal, você vai olhar para os 15 quilos a mais, né? Aí você vai se lembrar dos brigadeiros que você comeu, das pizzas, do sorvete, você vai se lembrar dos rodízios, vai se lembrar dos aniversários, você vai se lembrar do seu sedentarismo, você vai se lembrar que você paga uma academia só para que no dia do vencimento você pague de novo, mas você não comparece. Essa conta ela é fácil de resolver. Essa conta ela não nos atribula, é uma conta muito lógica, é uma conta muito tranquila. Mas a vida não é feita somente dessas contas. Aqui o texto do Zacarias e da Isabel é um texto que é uma conta difícil, porque a Bíblia diz que eles eram justos aos olhos de Deus. E se eu sou justo aos olhos de Deus, por que eu tenho que lidar com a esterilidade? Por que eu tenho que lidar com as dores? Por que eu tenho que atravessar lugares onde eu sou invadido pela descrença, pelo medo, pelo sofrimento, pela angústia? Se eu sou justo aos olhos de Deus, por que isso acontece? E aí nós ficamos nessa gangorra entre, essa é a vontade de Deus para mim?
Isso é a permissão de Deus para mim. Mas se Deus me ama, como a sua vontade pode culminar para que eu atravesse esse lugar? Mas se Deus, por que Deus permitiu? Se Ele me ama, por que Ele permitiu eu estar atravessando um lugar como esse? E conversando com esse amigo, eu pude me lembrar dos meus 23 anos de idade, quando minha mãe faleceu. E quando minha mãe faleceu, eu me vi exatamente nesse mesmo lugar onde esse meu amigo estava. Questionando, legitimamente, olhando para o que estava me atingindo, e o sentimento era de dizer, tem alguém aí em cima? É justo mesmo? Será que o senhor não apertou um botão errado aí? Dá para dar um Ctrl Z aí para... Não dá não? Dilemas entre vontade e permissão de Deus quando estamos angustiados. E o que eu pude falar para esse meu amigo foi, cara, existem algumas coisas das quais as nossas teologias, a nossa lógica de pensamento, ela não vai conseguir explicar e entender. Por quê? Primeiramente, porque a nossa mente é limitada. A segunda coisa, nós estamos em uma esfera temporal. Deus está trabalhando para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Existem algumas coisas das quais eu vivo hoje e eu não entendo, mas que ao passar de alguns anos, ao olhar para trás, eu consigo compreender que para o cumprimento do seu propósito eterno e futuro, Deus precisou fazer com que eu passasse por alguns caminhos. E o que eu falei para esse meu amigo, cara, eu entrei na sua mesma crise, entre permissão e vontade. Eu acho que a Isabel, eu acho que o Zacarias, eu acho que o Abraão, eu acho que a Sara, eu acho que o próprio Jesus entrou nesse buraco aí. Jesus no Getsemane orou dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E a Bíblia diz que Jesus fez isso transpirando sangue. Fisiologicamente falando, isso acontece com pessoas que estão passando por uma extrema angústia. Entre permissão e vontade, vivendo nesse dilema e nesse vale, o que nós precisamos aprender? Foi o que eu compartilhei com esse meu amigo. Cara, não fica preso em tentar compreender aquilo que você não compreende. Diante dos vales da nossa vida, a corda que Deus irá jogar para nos resgatar desses vales, não é a corda da sua vontade e não é a corda da sua permissão. A corda que Deus nos lança para nos tirar dos vales de sombra da morte é uma corda chamada promessas. Eu e você atravessaremos os vales sombrios das nossas vidas, porque Deus tem promessas para nós. Olhar para a vida do Abraão, do Zacarias, da Isabel e de Jesus é a esperança de alguém que atravessou o vale da sombra da morte, não porque era bom, não porque tinha uma alta moral, mas sim porque estavam crendo que estavam andando com um Deus que tinha para eles promessas. Promessa de Deus. Então, o que eu poderia dizer para você, se você está no momento de um vale, não gaste o seu tempo em tentando entender como é que eu vim parar aqui, o que eu vou fazer, como é que eu saio desse lugar, onde é que Deus está. Gaste o seu tempo em se debruçar na palavra de Deus e de buscar nessa palavra as promessas que Deus tem para você. Porque elas são capazes de lhe sustentar no vale e elas irão garantir com que você atravesse os vales da sombra da morte, as promessas de Deus. Deus tem promessa para você. Amém, gente? Poxa, que palavra, Deus tem promessa para nós. Amém. É isso. Pode soltar a voz. A gente é pentecostal.
um outro personagem que nos lembra disso, o profeta Elias. A Bíblia diz que o profeta Elias, em determinado momento da sua vida, ele foi alimentado por corvos. E os corvos, eles não traziam minhoca para o Elias, não traziam semente para o Elias. Os corvos traziam pães para Elias. E eu fico nessa conjectura às vezes. Eu leio a Bíblia e fico assim, conjecturando. Caramba, corvo trazendo pão. Primeiro, Deus converteu o coração do corvo, né? Porque o corvo não dá nada para ninguém, meu amigo. Nas plantações, se você não botar um espantalho bem feio, a sua plantação acaba, porque o corvo não dá nada para ninguém. Primeira coisa, Deus converteu os corvos. Vixe, meu amigo. A segunda coisa, da onde que veio esses pães? Aí eu fico viajando, pensando, né? Rapaz, matéria lá, nos tempos antigos. Corvos invadem uma padaria, levam toda a produção de pães. Né? Será que Deus usou os corvos para roubarem o pão de alguém que produziu para sobreviver? Eu acho que não. Como é que a gente responde isso na luz do hoje? É muita dúvida. Eu não sei de onde vieram os pães. Mas isso aqui, há milhares e milhares de anos atrás, diante de um povo, os hebreus, essa questão seria respondida muito rápido. Esse povo atravessou o deserto, e a Bíblia diz que enquanto eles estavam nessa travessia, o pão caía do céu. Da onde que vieram os pães que alimentaram o profeta Elias? Os pães vieram do céu. E eu acho que hoje nós precisamos voltar para esse lugar. A renovação da esperança, ela perpassa por esse lugar onde nós voltamos a reconhecer que tudo que nós temos veio do céu. A nossa sobrevivência não vem da força do nosso braço. A nossa sobrevivência, ela vem do céu. A nossa saúde, muito embora nós possamos, em certa maneira, sermos diligentes no que nós vamos comer e como nós vamos tratar o nosso corpo, mas a nossa saúde não vem como resultado único e exclusivo da nossa disciplina em relação ao que se come e aos exercícios que se faz. A nossa saúde, ela vem do céu. A nossa paz, ela não pode ser semeada somente no solo das nossas capacidades de organizar a nossa vida, as nossas coisas e conseguir dirimir os nossos conflitos. Acima de tudo, a nossa paz, ela vem do céu. Então nós precisamos voltar para esse lugar de termos essa esperança, de termos um Deus que fez a nós promessas. E as coisas para que nós possamos sobreviver e enfrentar os dilemas da nossa vida, elas continuam caindo do céu para nós. O remédio que você toma, não antes de sair do vidrinho e da cartela, ele saiu do céu para a sua vida. O pão que você compra na sua padaria, antes de sair do forno, entrar no saquinho para chegar na sua casa, ele saiu do céu. Porque Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Isso é uma promessa de Deus para nós. Talvez o Elias está muito distante da gente, essa história dos corvos também está muito esquisita para nós. Eu ouvi um podcast também e fui impactado por uma história, um testemunho de uma mulher, de uma senhora, chamada Edmeia Williams. Essa mulher tem um projeto numa comunidade carente do Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro. E esse projeto é um projeto com 150 crianças carentes, que estão ali na vulnerabilidade e estão à mercê de serem cooptadas e aliciadas pelo crime organizado. Crianças de extrema pobreza. E essa mulher, então, tem uma casa chamada Projeto Marta e Maria, no Morro, no Rio de Janeiro. E um certo dia ela chega nessa casa, vê essas 150 crianças brincando. E quando ela entra na casa e chega na cozinha, ela encontra a cozinheira com a cara desse tamanho.
E ela olha para a cozinheira e diz assim, o que está acontecendo? E a mulher diz assim, o que está acontecendo? Eu vou embora, eu estou fora disso aqui é uma loucura. E a Edmeia pergunta, mas como assim é uma loucura? Edmeia, a gente tem 150 crianças ali fora. A única coisa que nós temos para alimentar essas 150 crianças é uma panela de batata e uma panela de salsicha. Eu estou fora, Edmeia. Eu vou embora. A Edmeia olhou para aquela mulher, bateu o pé e disse, olha, se você quiser ir embora, a escolha é sua. Mas eu acredito em um Deus que tem promessas para nós. Eu não acredito que Deus permitiu que nós colocássemos essa casa nesse lugar, para que agora nós não tivéssemos a condição de alimentar as crianças das quais o Senhor tem mandado a nós. Deus tem promessas para nós. Eu não acredito que nós estamos aqui salvando a vida dessas crianças e sendo um testemunho poderoso do amor de Deus. Eu não acredito que Deus deixará faltar alguma coisa aqui para que as pessoas que ainda não creem possam olhar para cá e nós virarmos motivo de chacota. Eu não acredito nisso, porque Deus tem promessas para nós. Mas se você quiser ir embora, fica à vontade. A mulher olhou para a Edmeia e falou, eu vou embora, pegou as coisas e foi embora. Naquela tarde, esta mulher, Edmeia Williams, colocou na mesa 2 panelas, uma de batata e uma de salsicha. E aquela mulher alimentou 150 crianças com 2 panelas e não faltou comida para ninguém. Porque a batata e a salsicha, embora de procedência duvidosa, especialmente a salsicha, antes de saírem da panela, vieram do céu. Nós precisamos voltar a acreditar nos vales da nossa vida que nós estamos diante de um Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se essas coisas já existissem. A primeira lição do miolo da nossa vida é que Deus tem promessas para nós. A segunda lição que nós podemos aprender através do Abraão, verso 18. Abraão estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A segunda coisa que nós podemos aprender no miolo dessa história, Deus ele tem promessas para mim e para você. Mas Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Assim vivemos a verdadeira fé. Nós não estamos com as expectativas no que as mãos de Deus podem fazer. Nós estamos convictos de quem Deus é. É isso que o Abraão está nos ensinando aqui. Por isso, na convicção de que nós temos um Deus que tem promessas para nós, e que antes das promessas se cumprirem, nós estamos diante de um Deus que é poderoso, mesmo com as notícias ruins que nos impedem de caminhar, nós continuaremos caminhando. Mesmo com os desafios que estão batendo à nossa porta, nós continuaremos andando como aqueles que não desistem. Mesmo tendo problemas dos quais nós não somos capazes de resolver, nós continuaremos sobrevivendo a despeito daquilo que nós não temos poder. Por quê? Porque nós temos um Deus que tem promessa para nós. E nós conhecemos esse Deus e Ele é poderoso. A virtude cristã não é o otimismo, não é o realismo, não é o pessimismo. A virtude cristã é a esperança. João Batista nasceu. Isabel deu à luz a seu filho. E o profeta Zacarias, então, olhando para esse menino, voltando para Lucas capítulo 1, então a gente começou aqui na capa do livro. Abraão nos deu um miolo. Agora vamos voltar para a última capa, né? O Zacarias olhando para o seu filho. Zacarias 1, 76 a 79. Olha o que o Zacarias disse quando olhou para o seu filho João Batista. Pode colocar o slide aí, por favor.
Enquanto chega aí. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Aqui o Zacarias está falando sobre a vida do João. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Aqui nós já estamos olhando uma palavra sendo lançada sobre João, mas ela atravessa o João e ela se cumpre plenamente em Jesus. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Aqui já atravessou o João e aqui o Zacarias já está falando do nosso Messias. Aqui o verso 78 já é um apontamento para Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, está sendo apontado como aquele que do alto nos visitará como sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Aqui, o Zacarias, olhando para o João, está lançando uma palavra sobre João, que iria culminar em Jesus. Por que nós podemos hoje renovar a nossa esperança? Porque nós temos um Deus do qual nós conhecemos e porque nós temos um Deus que tem promessas para nós. Porque nós podemos renovar a nossa esperança? Porque Jesus é a manifestação concreta, sublime e perfeita da poderosa mão de Deus e da sua promessa. Jesus Cristo é o Deus conhecido. Jesus Cristo é o ápice do cumprimento das promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus Cristo é o sol que traz consigo um novo dia. A sua luz aponta para os que estão em trevas um caminho que os leva até a paz. Jesus Cristo, como um sol nascente, ele irrompe o horizonte para um novo tempo em nossas vidas. É por isso que a Bíblia nos ensina que a virtude cristã não é o otimismo, não é o realismo, não é o pessimismo. A virtude cristã é a esperança. Porque nós sabemos que depois de uma noite escura, há de nascer o sol pela manhã. 1 João 2,25, termino com isso. E que promessas nós temos? A Bíblia ela é repleta de promessas. Algumas promessas de Jesus para a nossa vida. Uma delas que eu guardo com muito carinho no meu coração, desde o luto da minha mãe. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso é uma promessa de Deus para nós. Enquanto estivermos atravessando os vales da nossa vida, podemos descansar na promessa de que nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, porque Deus, em Cristo Jesus, não deixa ninguém órfão. Segunda promessa que eu sempre trago ao meu coração nos momentos da angústia: olhem para os lírios do campo. Acaso Salomão se vestiu com tanta formosura? Olhem para os pássaros do céu. Acaso estes morrem enquanto estão voando? Não. E se o Senhor trata tão bem os lírios e trata tão bem os pássaros, Deus não cuidaria de nós? Promessa que não nos faltará nada. Deus tem consigo para nós a sua provisão. E eu queria terminar com essa última promessa, 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Eu não sei o vale que você se encontra, mas eu sei que a corda que te tira desse vale chama-se promessa de Deus. Eu sei o que te sustenta no vale é saber quem é o seu Deus, quem Ele é, e Ele é poderoso. E eu sei que você atravessará esse vale em Cristo Jesus, porque o que Jesus prometeu para nós, aqueles que creem, é a vida eterna. Existe um teólogo russo que, quando olhou para a imagem da cruz de Cristo no Calvário, ele teceu a seguinte frase: em Jesus, a árvore da vida foi plantada no Calvário.
promessa da vida eterna. Em Jesus, a árvore da vida, ela foi plantada no Calvário.